Pessoal, boa tarde, bem-vindos, né? O nosso último dia do Circuito de Profissões. Eu me chamo Jordana, eu sou uma das consultoras do programa Orienta aqui do Sul e eu vou apresentar para vocês uma profissão chamada Jogos Digitais. Né? Chama a galera aí, pessoal, para assistir com vocês, que vocês vão ver muita coisa interessante. Tira o print da tela, marca os teus amigos no Instagram, nos marca no Instagram. O nosso colega Diego vai deixar aqui embaixo, pessoal, os endereços do Instagram, tanto do Rio de Janeiro quanto de Porto Alegre região. E vocês que estão aí no Rio de Janeiro, pessoal, @programa Orienta IBMR. E se você estiver aqui em Porto Alegre com a gente, na chuva, no frio, @programa Orienta Fadergues e @programa Orienta Uniriter. Enquanto a gente conversa por aqui, pessoal, eu quero que vocês vão colocando todas as dúvidas de vocês aí no nosso chat e aos pouquinhos eu vou perguntando para os nossos convidados. E falando em convidados, né, para falar sobre essa profissão maravilhosa, né, eu vou chamar os nossos convidados hoje aqui para conversar com a gente. Eu quero chamar o coordenador de Jogos Digitais da Fadergues, Rafael Reim. Acho que eu falei certo, né? O coordenador de Jogos Digitais do IBMR, Renato Medeiros. O professor Flávio Treibe e o professor de Jogos Digitais da Uniriter, Vinícius Cassol. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, professores? Boa tarde, Jordana. Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos. Eu só queria aproveitar e agradecer o convite, essa oportunidade para nós aqui da Fadergues, conversar com todos. O professor Flávio Treibe, na verdade, é o professor David, especialista de jogos da Fadergues, que está conosco. Perdão. Professor David, obrigada e seja bem-vindo, tá? Vocês querem se apresentar um pouquinho para o pessoal, para a gente começar esse momento? Sim, eu posso falar também um pouquinho de mim, né? Estão me ouvindo? Começa, professor Renato, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Espero ajudar a tirar dúvidas, né? Junto com meus colegas aí, coordenadores de outros estados. Eu sou Renato Medeiros, sou professor aqui do IBMR, no Rio de Janeiro, professor do curso de jogos e coordenador. Eu sou graduado em design, especialista em jogos e terminei recentemente o meu mestrado em jogos e trabalho nessa área de jogos. É isso. Obrigada, prof. Está aparecendo aqui na telinha, prof. Vini Cassol. Podemos seguir contigo? Podemos, e aí, obrigado pelo convite, pessoal. Vamos lá conversar, bater um papo. Eu trabalho no curso de jogos da Uniriter desde 2019, mas com o ensino de graduação em jogos desde 2011. Então, vamos lá conversar com a galera aí, ver as dúvidas que vão aparecer, né? E colocar mais um monte de dúvida e desafio na cabeça do povo. Obrigada, professor. David Cunha, está nos escutando, professor? Sim. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu estou na Fadergues desde 2017, mas trabalhando com jogos desde 2008. E então, estamos aí para tirar as dúvidas dos nossos futuros alunos. Obrigada. Professor Rafael, falta você se apresentar para essa galera. Boa tarde, então, a todos, agora, oficialmente. Eu sou o professor Rafael, atualmente, então, coordeno os cursos, estou na Fadergues desde 2017, coordenando os cursos de TI da Fadergues desde 2019, e tenho o prazer de estar aqui muito bem acompanhado de vocês e do professor David, meu grande parceiro na Fadergues de Jogos Digitais. Prazer. Bem-vindos, então, eu tenho certeza, gente, que é um curso aí que a galera já tá... A gente nem começou e já tem pergunta no chat, né? Então, pessoal, eu vou... Como é que vai funcionar esse momento? Como vocês são 4, né, 4 professores aqui, eu vou fazendo as perguntas e vou direcionando para cada um. E aí, quem quiser complementar, a gente sinta-se muito à vontade, tá? Eu vou começar aqui com o prof. David, que está aqui aparecendo na telinha primeiro aqui para mim, né? E aí, prof, assim, os games fazem parte da nossa vida há muito tempo, mas eles parecem estar aí num momento de ascensão muito grande, né? E eu queria saber um pouquinho qual o motivo disso estar acontecendo. Bom, a tecnologia
que os computadores, os smartphones e outros dispositivos, elas ajudam muito, porque no início da indústria de jogos, os jogos eles tinham bem poucos recursos gráficos, recursos computacionais bastante escassos, mas ainda assim a indústria ela foi crescendo, só que nos dias de hoje daí a gente tem smartphones melhores, computadores melhores, então é possível a gente desenvolver jogos com uma qualidade superior em termos de gráficos, a questão de histórias, então a gente tem a possibilidade de criar um roteiro mais elaborado, personagens mais cativantes, jogabilidades inovadoras, então tudo isso contribui para que, quando se fala em indústria de entretenimento, a indústria de jogos esteja no topo. Não, e eu percebo que vem crescendo cada vez mais, né, professor? Sem dúvida nenhuma, né? Mesmo com a pandemia, é uma indústria que se mostra sempre em crescimento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Essa pergunta que eu vou fazer, eu acredito que ela é uma continuação dessa primeira, então, se o senhor puder nos responder, o crescimento da questão de jogos, professor, ele será mais por uma questão de melhor performance do jogo e consoles ou alguma outra coisa que a gente nem imagina? Então, como eu ia dizendo, né, tudo agrega, né, a tecnologia, né, as histórias, os personagens mais elaborados, um cuidado maior com o roteiro, né? Então tudo agrega e tudo faz com que os jogos de hoje, né, atraiam cada vez um público maior. Perfeito, professor. Muito obrigada. Agora eu estou vendo o professor Rafael ali, que pode nos dar... A gente já tem várias perguntas, né? E aí vou começar ali, professor Rafael, com uma pergunta do Rodrigo. Quais são as linguagens de programação mais recomendadas para a criação de games? Olha, o que eu digo assim, pessoal, como nós estamos falando de TI, né, primeira parte, então, primeira coisa, né, nós conversamos ontem numa outra live, a primeira parte é trabalhar a questão de lógica, né, linguagem de programação como C, C#, né, a base de tudo na TI, né, e depois ir para outras linguagens mais específicas, né, no mundo dos jogos, que usam, por exemplo, ambientes de desenvolvimento IDEs, já chamado, por exemplo, como a Unity, né, professor David, e outras tantas que tem para desenvolvimento. Então, eu acho que primeira indicação, tudo começar com lógica, desenvolvimento em C, aprender C, aprender C#, e aí evoluir para outras linguagens de programação. Perfeito, professor. Eu posso complementar? Claro, Renato, fica à vontade. Só complementando a palavra do professor Rafael, né, realmente a lógica é a base de toda a programação, e dentro dos jogos, né, como ele citou a engine Unity, que é um programa para desenvolver jogos, tem a Real Engine, que é muito usada. Dentro dela, você não precisa programar. Lógico que se você souber de uma base, você, né, vai desenvolver jogos, né, de boa qualidade, mas lá dentro você não precisa programar. Eles criaram um blueprint que você vai ligando por blocos, né, e aí vai criando o jogo. Então, ou seja, tem designers que não precisam nem sabem programar e estão desenvolvendo jogos. Só para complementar mesmo. Obrigada, professor. Não, ótimo. Sempre que vocês quiserem, eu estou direcionando as perguntas, mas conforme vocês queiram complementar, sintam-se bem à vontade, tá? Posso Professor seguir, Renato, vou aproveitar que você... pode, prof, fica à vontade. Seguindo essa linha aí de raciocínio do Renato, né? A gente acaba usando, né, as game engines, que são os softwares para fazer jogos, né? Podendo, dentro deles, utilizar ou não a linguagem de programação. E uma coisa bacana, que independente da engine, a pessoa aprendendo a lógica, aprendendo a programar, essas engines, elas são um software. Então, a gente vê muita vaga internacional, inclusive, para programar essas engines. Então, a programador C++ para fazer a Unity, que é usada para fazer jogos e que usa outra linguagem. Então, a gama de trabalho da profissão, né, também aumenta. Ótimo, professor. Obrigada.
Professor Renato, vou direcionar essa para ti, já que tu aparece aqui em cima na telinha para mim. E a Amanda está nos perguntando se o curso ele é mais focado no design, no conceito ou na programação do jogo? Então, ele tem tudo isso. Você aprende a programar, aprende os conceitos, aprende game art, aprende 3D, e aí para levar para as engines, né? Então temos essa parte de design e programação junto no curso de jogos digitais. Perfeito, ele é bem completo no caso, né? Ele é bem completo. Ótimo. Professor Vini, agora eu vou direcionar para ti, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre carreiras, né? E aí eu acredito que daqui a pouco todo mundo gostaria de contribuir, mas vou começar por ti. Onde é que uma pessoa que se forma em jogos digitais, né? Me formei em jogos digitais, onde é que eu posso atuar? Bom, a indústria do Brasil está crescendo bastante, né? Então, várias empresas aí, desenvolvedoras de jogos. Tu pode atuar como freelancer, fazendo teus próprios jogos, desenvolvendo, inclusive, para projetos fora do Brasil. Pode virar um desenvolvedor independente, então eu tenho a minha ideia de jogo, tenho a minha equipe, o meu grupo de trabalho, a gente vai fazer o nosso jogo. E pode trabalhar, né, dado ao conhecimento que tu vai ter dentro do curso, né, de interatividade, do processo criativo, tu pode trabalhar em outras empresas que querem criar produtos digitais engajadores diferentes, então numa agência de publicidade, numa editora, né, várias outras empresas aí que tu consegue te colocar também. E aí, também fazendo um parênteses lá do primeiro papo aí da indústria, né, um fato que eu gosto de falar bastante, é que a indústria, no mundo de jogos, ela fatura mais que a indústria do cinema, por exemplo. Então, as empresas que produzem jogos, elas faturam o montante geral no mundo mais do que a indústria cinematográfica. Então, mercado tem, né? Agora, basta a gente conseguir dar o melhor para surfar nessa onda também. Só complementando o professor Vini, é legal ele falar sobre essa parte de cinema, né? Além de, realmente, isso já foi comprovado, né? Que games fatura muito mais que cinema. E cinema, lembrando que é a sétima arte. A indústria cinematográfica estão usando plataformas de games para filmar. A Rei Leão usou Unity, como o professor Rafael citou, que inclusive tem no curso. Diretores, o Blue Camp, que dirigiu aquele filme Elysium, o Distrito 9, ele criou um curta dentro de uma plataforma de games. Assim, é uma coisa mais relacionada a uma parte técnica, mas é devido ao real time, por ser game. E aí fica mais fácil de entregar um produto. Só para complementar mesmo. Outro ponto, chegando mais perto de nós, né? A Globo usa Unreal. Então, cenas que a gente vê na novela de efeitos especiais são feitas com tecnologia de games. Eu dou aula no curso de cinema e tem um aluno da Globo, ele trabalha há 10 anos, e ele falou que eles usam a Unreal Engine, né, para o Big Brother, entre outros produtos. Legal. Vários efeitos, eu fiz uma visita técnica uma vez lá, e tipo, muita coisa que a gente acha que é fora, que é no mundo, é tudo computação gráfica, e usa Unreal, usa outras técnicas, OpenGL, programação mais baixo nível, mas coisas que a gente aprende no curso de games. Legal, muito legal. Percebemos que, na verdade, é um mercado em crescimento, que mercado de trabalho tem, né, oportunidades tem, e a gente precisa de cada vez mais de profissionais qualificados, é isso? Isso mesmo. Quero complementar um pouquinho, Jordana, a questão de mercado, alguns números para animadores, vamos trazer para o pessoal que nos escuta, então. Assim, o mercado de games do Brasil, né, cresceu cerca de 140% com a pandemia. Olha só, conta com 84 milhões de usuários, né, 70% da população online, são alguns números bem atualizados. Então, o que acontece? Esses usuários, né, usam também dispositivos móveis, né? Então, eu digo aqui, 8,4 milhões acessam os jogos por mais de uma plataforma e 11,6 milhões se conectam pelo desktop. O que quer dizer? No Brasil, um mercado muito grande, são 375, em torno de 370, 380 empresas de games. É um mercado muito, né, muito quente, está começando a estourar. E um terço dessas empresas, claro, né, São Paulo, né? Já no Rio Grande do Sul, nós temos em torno de 30 empresas, o que são números bem animadores nas últimas pesquisas. Bom, para quem quer seguir nessa profissão e está pensando, gente,
né? É o momento, é agora, é a hora de aproveitar que estamos nesse boom, com esse crescimento, onde eu acredito que vai ter vaga para todo mundo, né? E a pandemia só trouxe de benefício. Posso falar? Quem falou? O professor Renato. É que deu um eco, achei que tinha outra pessoa falando. Eu também ouvi. Devido à pandemia, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Como você trabalha no computador, né, você programa ou a parte de artística, eu conheço profissionais que trabalham de casa, trabalhando na indústria, tanto, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um aluno que trabalha em Recife, numa empresa de games, e fora os profissionais que podem trabalhar na Europa, Japão, Estados Unidos. Já que tu, na verdade, ali, professor, tu tá já aproveitando, assim, que tu tá falando sobre trabalhar de casa, o Guilherme fez uma pergunta que eu acho que vem ao encontro. Como é que tá o home office em desenvolvimento de jogos? Então, como eu citei, só cresceu. Eu mesmo fiz um freela, só tinha eu brasileiro, o resto era pessoas de fora. Eu trabalho de casa, entreguei o serviço. Então, tem muitas oportunidades para trabalhar. As vagas que eu vejo, tem um site, depois eu vou colocar no chat, ArtStation, tem lá, trabalhar remotamente, até as coisas voltarem ao normal. Por exemplo, esse meu aluno que trabalha daqui do Rio, trabalha para uma empresa de Recife, é remoto. Nenhuma empresa está pedindo para ir para fora. Todos estão trabalhando de home office. Ótimo, obrigada, professor. Professor David, está nos escutando? Sim, sim. Conta para a gente, por favor, qual é a melhor oportunidade na carreira para quem quer iniciar na profissão? Por onde ele pode começar, né? Qual é a área dos jogos que ele começa? Bom, aonde ele deve começar, no caso, eu digo sempre para os meus alunos que a carreira deles começa dentro da faculdade. Tá? Então, quando a gente propõe um trabalho, eu sempre digo para eles, não pensem em tirar um 7 ou tirar a média, né? Pensem em fazer o melhor trabalho da vida de vocês, porque isso vai ser usado, pode ser usado e deve ser usado como portfólio. Você já tem que ir montando o portfólio durante a graduação. Porque depois que vocês se formarem, vocês vão buscar uma vaga e daí se vocês não tiverem esse portfólio construído, vai ficar muito difícil. Então, criem um portfólio acadêmico para poder apresentar uma série de trabalhos, né? Escolham os melhores trabalhos, não mostrem todos, mostrem os melhores, para poder galgar uma vaga no mercado, uma vaga em um estúdio de jogos. Posso complementar? Perfeito, ótimo. Pode, claro. Nessa linha aí que o colega estava comentando, né? Eu gosto de falar nas aulas também e respondendo essa pergunta, tu não vai começar pelo jogo da tua vida, né? Tu vai começar por um jogo que tu vai começar a finalizar e colocar no teu portfólio. Simples assim. Né? Não pensa em fazer aquele jogo super mirabolante, né? Porque são jogos que vai precisar de uma equipe, vai precisar de recurso e vai precisar de expertise que quem está começando está adquirindo. Então, o importante é tu mostrar que tu domina o processo, que tu consegue pegar uma ideia simples, transformar num produto divertido e pronto. Isso já vai fazer o recrutador te chamar para conversar e ver que tu vai ter condições de ser parte de uma equipe maior, né? Então, sempre fechando aí, eu gosto de fazer essa relação também. Ótimo, maravilhoso. Posso acrescentar um pouquinho? Deve. Então, também seguindo a mesma linha do colega, eu digo para eles, vocês gostam de RPG, vocês gostam de jogos de ação, vocês gostam de FPS, mas agora vocês vão desenvolver esse jogo que está sendo proposto aqui. A gente não escolhe cliente, no mercado a gente não escolhe cliente, então a gente vai ter que se adaptar àquilo que está sendo pedido, né? Ah, mas eu gosto mais assim. Bom, mas o cliente não pediu isso. Né? Então, assim como em outras áreas, né, professora? Eu acredito que realmente essa frase é maravilhosa. A gente não escolhe cliente, a gente faz o que ele quer, né? Mentira, vai chegar um momento da carreira que tu vai poder escolher o cliente. Mas vai demorar um pouquinho, né? Não recém-formado, né? Exato, demora. Perfeito. Professor Renato, tá nos escutando? Tô sim.
Eu vou pedir para ti, professor, e vou pedir para o professor Rafael também, para a gente falar um pouquinho aí por estado. A gente queria saber um pouquinho sobre vagas de estágio, como é que funciona, se ele, a partir de que semestre do curso ele pode buscar. Vocês podem falar um pouquinho para a gente? O prof fala sobre o Rio e o professor fala sobre Porto Alegre, região aqui? Pode ser. Rafael, você posso começar ou você quer começar, Rafael? Pode começar. Tá, vou começar. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos algumas empresas, né, a Gazeus, entre outras, e fora as empresas indies, o aluno já pode, se quiser começar a estagiar, assim, não existe o estágio obrigatório, né, mas ele pode estagiar em empresa de games já no primeiro período. Claro que se o aluno for esforçado, porque às vezes a gente recebe alunos que já tem um domínio muito bom, ou de programação, ou na área de arte. Eu já tenho alunos que chegam sabendo desenhar, ou até 3D, né? E o que eu faço, né? Eu montei um grupo no Facebook com todos os alunos de jogos e algumas empresas entram em contato comigo, ou eu encontro muitas vagas no LinkedIn, até no Facebook, porque eu escolhi o Facebook, né, como plataforma. É fácil, aparece vaga para mim, e eu só clico no botão de compartilhar. Só hoje eu acho que eu postei umas 8 vagas para os alunos de jogos. Só hoje. 8 vagas. Então, de estágio, professor? Estágio? É estágio e trabalho mesmo, porque eu tenho alunos lá também que são formados. Então, vagas mesmo de trabalho. Então, é uma mistura de estágio e realmente trabalho, porque eu tenho ex-alunos, né? Porque a primeira turma que abriu foi em 2016, então já temos alunos formados desde 2018. Ótimo, maravilhoso, bom saber. E aí eu posto vagas de 3D, arte e programação. Ótimo. Prof. Rafael, quer falar para a gente um pouquinho sobre essas vagas e a questão de estágio aqui no Sul? Certo. Aqui no Sul nós temos uma empresa chamada Aquiles, né, que é muito conhecida. Então, é onde muitos alunos da FADERGS e onde quem quer começar nessa área procura, né? É uma empresa referência nessa área. Mas eu gostaria de falar da forma geral, assim, como é um curso também que lida com outras áreas, né? Então, a pessoa que quer começar, que quer se engajar nesse assunto, tem que pensar em estudos de jogos, projetos de agência de publicidade, né? Ou começar de modo independente com os colegas, quem sabe disponibilizar jogos em games, em lojas de aplicativos. São começos, né? São começos que tu tem que galgar o caminho até chegar numa Aquiles, por exemplo, uma grande empresa aqui no local, né? Então, projetos de aplicativo, realidade virtual, realidade aumentada, uma série de coisas que tem muita abertura e, principalmente, começar participando de um evento de jogos muito conhecido, que são as Game Jam. Acho que é interessante falar isso, Game Jam. Participarem disso, mesmo eu não sei nada, eu quero saber, porque eu não estou estudando ainda, posso participar de uma Game Jam? Pode participar de uma Game Jam. Explique o que é a Game Jam, prof. Explica pra gente. Game Jam é um evento que ocorre em diversas faculdades, em diversas instituições. Os professores vão me ajudar agora, tenho certeza. É um evento onde os convidados, participantes, mesmo que não saibam programar jogos, são convidados a resolver um desafio com tecnologias de jogos, né? Eu vou colocar aqui no chat 3 links de Game Jams, de notícias que nós da nossa participação, promovemos na FADERGS Game Jam, enquanto os meus colegas podem complementar a minha fala, por favor. Tá, deixa eu só perguntar, prof. Tem algum semestre que ele precisa estar, por exemplo, eu quero começar a estagiar, né? Ele precisa estar no primeiro, no segundo semestre, ou pode desde o começo já estagiar? Desde o começo já estagiar. Desde que ele tenha um pouquinho de conhecimento, né? Exatamente, ele pode ir para o lado do design, ele pode ir para o lado, né, de ilustrador, artista, modelador, animador. Aí que tá, é um mundo muito grande, roteirista, produtor, testador de jogos. Então, tem muita coisa que quem quer começar, não precisa começar desenvolvendo um super, como os professores colocaram, super jogo. Não, tem muita abertura, tem muito caminho. Mas participar de uma Game Jam dá uma visão dessas diversas áreas. É isso que eu quis colocar, né? Para quem está começando e acabou nem entrou na faculdade, mas pode ir numa Game Jam, ver como é. E participar. Ótimo, prof. Obrigada. Professor Vini.
Conta pra gente, que conhecimentos que tu acredita ser interessante que o aluno possa aprender além da graduação? Alguma outra língua, algum outro curso específico que o aluno pode aprimorar, né? Conta pra gente um pouquinho. Bom, essa questão aí, né, não só para jogos, né, mas para todo profissional técnico, né, de TI, a questão do inglês, a gente acaba esquecendo de falar, que já é tão natural, né? Então tem que saber falar e ler, principalmente ler em inglês, né? Porque o inglês técnico também, né? Isso, porque toda a documentação atual de uma engine, de uma ferramenta, ela é em inglês. Então, até ela ser traduzida para o português, já tem uma versão mais nova, né? Então, a gente vai pelo segundo idioma. E um ponto que eu gosto de falar também, né, a questão de jogos é muito interdisciplinar, né? O Rafael estava falando aí de todas as possibilidades que tu pode encarar para trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com pessoas diferentes, com perfis diferentes, né? Tem até uma série que eu estou assistindo, que é a Mythic Quest, depois eu coloco aí no chat, que mostra uma equipe de jogos. Tem a líder de programação, tem o senhorzinho que é o escritor, que sonha em mudar o mundo, tem o dono da empresa, que é o cara que fica batendo a baqueta, né, e dando ritmo na coisa, e tu tem que lidar com esse tipo de gente. Então, as habilidades que a gente chama de soft skills, né, além da parte técnica, são muito importantes, né? Então, tu conseguir entender críticas, receber feedbacks, ser proativo, né, trazer ideias é muito importante, né, para amparar, né, toda a tua capacidade técnica que tu vai desenvolver na tua caminhada. Ótimo, professor. Obrigada. Vou para a próxima pergunta, professor David, está nos escutando? Sim. Vou fazer a pergunta do Gabriel, tá? O Gabriel está perguntando se vale a pena começar como um desenvolvedor de jogos independente no Brasil. Se vale a pena ele começar assim. Com certeza, com certeza. Como eu disse, pelo menos em mercados menores, como é o mercado da região sul, né, comparado com a região sudeste, a gente não tem tantas vagas, então eu sempre aconselho para os meus alunos empreender, né? Então, nem que seja desenvolver um pequeno jogo, mas que seja algo jogável, início, meio e fim. Conclui o jogo, né, e tenta colocar esse jogo numa loja de aplicativos, tenta divulgar esse jogo. Então, é uma boa estratégia para se começar na área, porque até tu ter um portfólio, né, mais rico para poder ingressar muitas vezes num estúdio, né, tu pode começar por aí, começar empreendendo, sem dúvida nenhuma. O empreendedorismo vem crescendo muito, né? Como? O empreendedorismo vem crescendo muito, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente percebe que a pandemia também ajudou que as pessoas empreendessem mais. Então, em todas as áreas, e principalmente aí na parte que trabalha com tecnologia, eu acredito, né? Com certeza, com certeza. E isso de tu poder trabalhar na tua casa, né? Então, trabalhar remotamente ajuda bastante, né? Prof. Renato queria contribuir? O Vini levantou primeiro. Deixa eu só colocar nessa linha aí que o pessoal estava falando. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que é um ex-aluno, que foi meu aluno lá em 2014, por aí, que ele fez tudo isso, né? Montou o portfólio dele, criou os jogos simples dele, publicou, fez todo o processo, e nessa linha de empreender, ele começou a buscar projetos de freelancer para fora do Brasil, e hoje ele acaba contratando os colegas de curso dele e novos alunos para trabalhar com ele, né, para atender tudo isso que ele conseguiu galgar ao longo dos anos da casa dele, da cadeira dele, né, trabalhando remoto. Mas assim, tipo, era aquele aluno que, como o colega falou lá no começo, né, fazia o trabalho para tirar 10 e ter um case de portfólio em todas as oportunidades. Posso complementar também? Claro, prof, fica à vontade. Então, sobre a pergunta sobre trabalhar com independente, indie games, né, como o professor Vini, o David comentou, eu acho que talvez vale mais a pena trabalhar com indies, né, jogos indies, porque você vai fazer algo que você quer.
tem aquela empresa que às vezes, faz aqui o jogo da Barbie. Às vezes, não quero fazer o jogo da Barbie, porque às vezes vocês vão querer fazer o jogo de Overwatch, né? Os jogos hoje atuais. Por exemplo, eu posso citar 2 jogos que faturaram milhões. Primeiro, um brasileiro, daquele youtuber famoso, Cellbit, ele colocou o jogo dele na campanha lá do crowdfunding, faturou mais de 4 milhões a campanha. E o segundo, aquele jogo Valheim, que eu acho que a maioria conhece, né, que já está na Steam. O Valheim foi feito só por 5 pessoas, vendeu mais de 2 milhões de cópias. Então, quantas essas pessoas eles faturaram, né? Então, 4 milhões de jogos, um jogo brasileiro, procura depois o jogo do Cellbit, e o segundo Valheim, que é um jogo de medieval, de vikings. Ótimo, prof, muito obrigada. Deixa eu... professor Renato, tá me escutando? Tá, sim, né? Era eu que estava falando. Não, sim, é que sumiu a tua tela aqui para mim e não apareceu mais, por isso que eu te perguntei. Deixa eu te perguntar algo, aproveitar que tu tá comentando. Tu acredita que tem algumas características necessárias, né, para a pessoa saber se ela leva jeito para essa área? Tem alguma característica, algum perfil que tu acredite que seja importante? O primeiro é gostar de jogos, né? Eu acho que assim, os alunos que realmente entram são aqueles que gostam mesmo de jogar, porque assim, tem aquele empecilho, tipo, o cara vai ficar só jogando, né? Eu acho que os pais ficam meio com o pé atrás. Não, meu filho vai ficar só jogando. E não, a gente vê que jogos hoje é um mercado muito maior que cinema, né? Então, acho que a identificação realmente é gostar de jogar mesmo, não que seja que você vai ficar jogando, né? Mas você vai trabalhar com isso, e alguns gostam de programação e outros gostam da parte de design, de gestão, né? Até porque a gente tem a disciplina de gestão, até para trabalhar e criar uma empresa independente, enfim, ou trabalhar e gerenciar uma empresa. Obrigada, prof. Vinícius, eu acho que tu já respondeu ali para o Guilherme, mas se tu quiser falar aqui para a gente, né? Ele perguntou ali se tem que ter algum conhecimento em alguma linguagem, né? Tu quer comentar um pouquinho? Eu vi que tu respondeu para ele que não precisa. Exato, não é necessário, né? A gente parte desde o início, desde a lógica de programação, desde os fundamentos de ilustração, fundamentos gráficos, né? E a ideia é que tu possa se desenvolver durante a faculdade. Claro que já quero começar antes, já quero explorar uma game engine, conseguir navegar, prototipar meus primeiros jogos, ótimo, né? Tu já vai largar na frente, mas não é um pré-requisito saber, né, ter um conhecimento prévio. Perfeito, prof, obrigada. E os softwares hoje em dia são gratuitos, né? Todas as 2 engines mais famosas, Unity e Unreal, são de graça, ou seja, é só entrar e baixar, começar a estudar, né? Ótimo. Professor Rafael, conta pra gente um pouquinho qual a tua grande experiência na área, algo que tu recomenda aí que todo profissional da área de games deve saber e deve passar. Isso que eu digo, né? Uma grande experiência que eu participei até junto com o professor Dave, foi maravilhosa, foi ficar produzindo, pensando num desafio de forma ininterrupta durante o fim de semana inteiro, né, programando, desenvolvendo personagens, cenários, jogos, que é o que eu falei antes, que é Game Jam. Então, eu participei de uma Game Jam, então eu recomendo que todos devem participar de uma Game Jam, mesmo que não conheçam, não sei nada, vai lá e participa, é muito legal. No caso da FADEC, começa na sexta-feira, termina no domingo, todo o tempo ininterrupto, madrugadas e tudo, produzindo, resolvendo um desafio que é colocado pelos professores e é aberto ao público externo, a todos. É uma experiência que eu participei que eu recomendo muito. Para todo mundo. E que todo mundo pode participar, né? Todo mundo pode participar, isso que é legal. Perfeito. Professor David, a gente tem uma pergunta aqui de um colega que eu vou te passar, né? Eu vi que tu comentou ali um pouquinho sobre o mercado aqui no Sul, né, sobre o mercado, mas a gente gostaria de saber um pouco sobre como é que está o mercado da área de games a nível nacional, né? Se tu pudesse comentar um pouquinho para a gente, seria bem interessante.
Pois é, o Brasil ele é um dos líderes na América Latina em termos de venda de jogos. A indústria brasileira, mesmo com pandemia, mesmo com crises financeiras, ela está sempre crescendo. Então, ela acompanha a tendência mundial, né? Então, a nível mundial também, a indústria, como foi falada, né, pelos colegas, a indústria de jogos, ela é a soma do cinema e da música, da indústria de cinema e da indústria da música. Imagina uma produção de Hollywood, esses filmes que a gente vê no cinema da Marvel, né? O custo são milhões de dólares para se produzir um desses filmes. E os jogos seguem a mesma tendência. Tá? Então, muitas vezes o gasto que tu tem é muito grande com um jogo que a gente chama de AAA, né? Esses jogos de ponta. Então, a indústria brasileira ela segue a mesma linha, óbvio, com quantias mais modestas, mas ela segue a mesma linha de evolução, né? Então, ela continua sempre aquecida e sempre crescendo, né? Quer comentar, acrescentar algo, prof. Vinícius? E assim, se a gente olhar, né, o pessoal estava comentando antes, né, dos grupos, Facebook, as vagas e tal, né, tem algumas empresas no Brasil, a Wildlife em São Paulo, por exemplo, né, que virou um unicórnio, né, que a gente chama, né, que fatura na casa dos bilhões, se eu não me engano, que tu olha lá, tem centenas, às vezes, de vagas abertas, dobrou o time, assim, várias vezes nos últimos anos, né? Então, tem um mercado bem bacana aí para quem quiser se dedicar, né? Conseguir se destacar e galgar o seu espaço, né? Ótimo. Então, deixa eu aproveitar e perguntar quanto ganha um profissional, qual é o salário, uma média salarial, né? De um profissional recém-formado em jogos digitais? Depende, né, da região, depende da empresa, né? Mas, por exemplo, aqui na região sul, o cara pode começar estagiando, né? Dependendo da empresa, ganhando quase R$2.000, né? Então é uma faixa. Num estágio? Fazendo um estágio? Exatamente, 1.000, 1.500, até dependendo a empresa, ele tem uma boa remuneração. E depois depende do plano de carreira que a empresa vai oferecer, né? Então, empresas maiores têm um plano de carreira mais atrativo, porque da mesma área que toda a TI, né, a gente tem uma facilidade grande para trocar de empresa. Então, o profissional ele vai se colocar, vai querer ficar numa empresa que ele goste, que ele se sinta bem, né? Se ele não tiver legal, ele vai procurar outra, e se ele for um bom profissional, ele vai achar e vai conseguir uma boa colocação, né? Ótimo, obrigada. Prof. David, tu que aparece aí na telinha, né? O Renato já está respondendo, mas o Rodrigo estava nos perguntando se vocês conheciam algum exemplo de jogo famoso feito por brasileiros, ou pelo menos popular, pergunta ele. Olha, a gente teve um exemplo de jogo da empresa Aquiles, aqui de Porto Alegre, que vendeu muito, foi muito premiado, que é o Horizon Chase, né? Então, é um exemplo aqui de jogo de sucesso brasileiro, mas tem outro. A gente está se encaminhando aí para a nossa parte final no nosso momento, e aí a gente vai entrar no momento que eu acho bem legal, né? E é onde eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vai ser um bate-volta, né? Eu pergunto e vocês respondem. Como nós temos 4 perguntas e vocês são 4 professores, eu vou direcionar um para cada um, tá? Professor Renato, vou começar por ti. Conta pra gente qual é a tua primeira lembrança de ti em jogos digitais. Tua primeira lembrança na área. Na área? Tem que ser na área. Tem que ser na área. Eu trabalhei numa empresa aqui no Rio de Janeiro chamada Instituto Nacional de Tecnologia e, na verdade, eu trabalhei com simuladores, né? Ou seja, também é uma área que entra dentro do game, né? O games é gigante, né? Como os professores tinham comentado, dá para trabalhar com filmes, games, enfim. E aí eu trabalhei com simuladores, que era um simulador para Petrobras. Também são conhecidos
são conhecidos de serious games, né? São games sérios, né? Justamente para treinar. Que legal. Prof. Vini, vou deixar agora contigo. Um meme da profissão. Lembra de algum? Mas é só um joguinho simples. O cliente chega, eu quero só um joguinho simples, assim, né? E aí você faz o orçamento, faz o plano, ele, tá, eu te ligo e nunca mais liga de volta. Muitas vezes as pessoas não entendem o que está por trás de um jogo simples, né? Todo o trabalho, por mais simples que seja ali, né? Toda uma programação, é toda uma dedicação, né? Ou então aquela, por ser para celular, é só um joguinho de celular, né? Não, é um produto tão grande quanto, né? Então tem essas pérolas aí que a gente tem que acabar ouvindo. Ótimo. Professor Rafael, parece mentira, mas é verdade em jogos digitais. Tá, parece mentira. A gente tem estudos que a média de idade dos jogadores dos Estados Unidos é de 33 anos de idade. Isso pode parecer uma mentira. 33 anos a média, mas é verdade. A indústria amadureceu tanto com os primeiros jogadores, né? Mas isso não quer dizer que não sejam produzidos jogos também para os mais novos, claro, né? Na verdade, hoje são produzidos games para todas as faixas etárias, todos nós jogamos. Não, e eu super acredito, porque o meu marido joga, entendeu? Todo mundo. E outro ponto aí, Rafael, para trazer polêmica, né? Já tem dados que mostram, né, que tem mais mulheres jogadoras do que homens. Então, isso é verdade. 52%, eu acho, aí uns dados esses dias. Isso já deu polêmica, bate-papo, claro. Verdade. Uma amiga minha também. Uma amiga minha fez o mestrado em jogos, ela comentou isso na dissertação dela. Espetáculo. As mulheres jogam mais que os homens, é isso? Tem mais mulheres jogadoras do que homens. Que legal. Eu não imaginava mesmo. Falou, teu marido joga também, aposto. Não jogo. Eu não tenho tempo para isso no momento. Celular? Quer dizer, joga um Candy Crush no celular. Mas eu só Candy Crush. Eu só jogo Candy Crush. Só. Professor David, para a gente terminar, quando eu me formar em jogos digitais, eu vou montar uma equipe junto com os meus colegas e desenvolver um game divertido e original que irá marcar o meu nome na indústria de jogos. Ai, que lindo! Tem outra também, ó. Eu vou trabalhar na Blizzard. Boa. Bom, professores, na verdade, assim, a gente está realmente se encaminhando para o final, né? E o que eu vou pedir para vocês, né? Eu vou pedir que cada um de vocês deixe um recadinho, né? Para quem está pensando em fazer esse curso, para quem tem dúvidas em fazer esse curso, a gente gostaria que vocês deixassem um recado. Professor David, começa? Bom, então eu gostaria de mais uma vez agradecer pela oportunidade e gostaria de convidar, né, quem estiver interessado a fazer um curso com a gente, né? O curso é muito legal, é muito divertido. Quem desenvolve os jogos sabe o que eu estou falando. Quem participa dessas jams também, o pessoal é muito participativo, né? E vocês vão estar desenvolvendo uma profissão e ao mesmo tempo se divertindo. Então venham estudar com a gente. Prof. Vinícius, o teu recado para os alunos que têm interesse e que estão pensando em fazer jogos digitais ou estão na dúvida, qual é o teu recado? Bom, meu recado não precisa esperar começar a faculdade para começar, né? Então já pode, a gente falou aí várias ferramentas que são gratuitas, tem muito material aberto, assim, já dá para ter um termômetro do que vem pela frente, né? E aí com certeza vocês já vão chegar mais preparados, né? Vão conhecer professores, colegas, vão começar a formar um networking que deve evoluir bem aí no futuro da vida universitária de vocês. Então esse seria o meu conselho, né? E também já agradecendo aí a oportunidade de conversar e esperar rever a galera em breve nos nossos Imagina, cursos. A gente que agradece. Professor Renato, o teu recadinho para quem está pensando em fazer jogos digitais, ainda tem alguma dúvida,
Qual o teu recado para eles? O recado é uma indústria muito boa, tem muitas oportunidades, assim, no Brasil todo e no mundo. Como havia citado, né, comentado que vocês agora podem, além de trabalhar no Brasil todo, podem trabalhar no mundo. E vejam, o mundo, eles olham os brasileiros com outros olhos, eles sabem que a gente é muito criativo, e eles sabem que, devido à valorização da moeda, o dólar, né, o dólar americano, canadense, enfim, ou até outras moedas, aqui no Brasil, infelizmente, a gente, o real acaba sendo desvalorizado, mas se você trabalhar para fora, você pode trabalhar 5 vezes mais. Então, ou seja, às vezes você pode pedir, o que você ganhar aqui R$2.000 aqui, você pode pedir $2.000, que você vai faturar mais de R$10.000. Então, para mim, assim, na minha visão, é uma coisa muito boa mesmo. Só assim, excelente. Então, venho fazer cursos de jogos digitais e gostaria muito de agradecer pela oportunidade de conhecer meus colegas coordenadores aí pelo Brasil todo. No caso, o Sul, né? Perfeito. Professor Rafael, agora é o teu recadinho para os alunos aí que estão pensando em fazer esse curso. Muito bem, Jordana. O que dizer depois das palavras dos mestres, né? O que eu deixo, então, para todos aqui? Estudem, se interessem por lógica, né? Sejam criativos, façam diferente, né? Desenvolvam a criatividade, né? Desenho, a parte gráfica, se interessem por toda essa questão paralela que tem que ter nos jogos. Estudem, sejam experts e venham para os jogos digitais que vocês vão se dar muito bem. Isso é certo. Obrigado. Ai, gente, eu que agradeço, né? Mais uma vez agradeço, professores, por esse momento. Eu tenho certeza que contribuiu e muito, né, para que aqueles alunos que tinham dúvidas e agora tenham certezas e venham fazer o curso conosco. Agradeço bastante. Pessoal que está aí no Rio de Janeiro, Porto Alegre, região, não esqueçam de entrar no nosso Instagram, seguir as páginas, né? Professores, se vocês quiserem deixar também ali os contatos, Instagram, Facebook, enfim, dos cursos, vocês podem ficar à vontade, tá? E, pessoal, não esqueçam de seguir no Rio de Janeiro, @Programa Orienta IBMR, e em Porto Alegre região, @Programa Orienta Fadergs e @Programa Orienta Uniriter. E agora fiquem de olho, pessoal, que ainda tem mais circuito das profissões no dia de hoje. Obrigada!